Bora de análise rápida do Ethereum para vocês agora. O que está acontecendo com o Ethereum, pessoal? O Ethereum ele está atacando uma resistência do círculo mais uma vez. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve que eu estou postando essa análise todo dia. Eu não consigo ver o Ethereum não rompendo essa resistência. A tendência é de queda, é nítida de queda, porque o Ethereum tem a tendência de fazer novos fundos, mas poxa, está corrigindo desde o dia 15 de dezembro. Desde o dia 15 de dezembro o Ethereum armou um processo de correção e não parou mais. Então eu acho que o Ethereum uma hora vai romper e pode ser que seja exatamente agora o rompimento. Bitcoin já está em 88 mil, Ethereum não teve força para subir. A dominância do Ethereum, pessoal, a dominância do Ethereum está nas mínimas históricas. O Ethereum nunca teve uma dominância abaixo de 7% e bateu nos últimos dias uma dominância de 7%. Então a dominância do Ethereum, para você ter uma noção, a última vez que ele estava nesses patamares foi em 2019. Então eu não consigo ver o Ethereum caindo mais. O Ethereum caindo mais que isso, cara, é bater prego no caixão. É muito difícil o Ethereum cair mais que isso. Então eu acho que sim, está interessante para abrir posições em Ethereum. O Ethereum está muito barato em relação ao Bitcoin. Ethereum rompendo essa resistência, ele tem outras resistências na região de 1750. Vou até traçar aqui para vocês como linhas horizontais. Ó. Tem uma região aqui de fundo que ele vai encontrar uma barreira. Provavelmente ele vai romper isso aqui, fazer um reteste para daí testar regiões aqui em 2000, 2100. Tem muita resistência para o Ethereum se recuperar. Mas eu acho sim que o Ethereum, a gente vai ter uma mini alt-season aí novamente. E o Ethereum vai voltar para essas regiões aqui, pelo menos de 2.800, testar essa linha de tendência aqui que ele perdeu, que era todo o suporte do ciclo de alta dele, para daí sim a gente definir, vamos continuar num ciclo de baixa, ou o Ethereum vai furar isso aqui e capturar toda essa liquidez que ele deixou acima de 4.100. Não faz sentido o Ethereum não capturar essa liquidez um dia, porque tem muita gente que shortou aqui, está numa posição muito confortável. Então aqui é uma região de liquidez muito forte do Ethereum, mas está muito longe. Está muito longe. A gente sabe que para o Ethereum fazer aqui mais de 100%, tem chão, não vai ser da noite para o dia, mas a gente pensando no curto prazo, quando a gente olha também no RSI do Ethereum, olha só, está muito sobrevendido aqui, bateu várias vezes em sobrevenda no diário, então ele tem margem sim para fazer esse up aqui e testar essa região aqui de 2.700, 2.800. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui uma semana, a gente tem que dar tempo agora para o Ethereum, porque o Ethereum tem muita resistência no caminho, muita gente magoada aí com o Ethereum que vai realizar lucro. Quando a gente olha a dominância do Ethereum, como eu já mostrei para vocês, está muito feia. Mas o Ethereum está nessa região de resistência mais uma vez. Tendência seria fazer mais um fundo? Seria, essa é a tendência, mas eu não consigo ver o Ethereum caindo mais. Eu não consigo, a gente tem que ter notícias muito ruins aí, o Bitcoin tem que recusar com força a região de 88 mil dólares para o Ethereum daí sim romper para baixo e fazer novos fundos na região de 1.200, 1.300. Tem essa possibilidade? Tem. Se tem essa possibilidade, você tem que sempre trabalhar com ela. Então tome cuidado. Trade é isso. Tem possibilidade, trabalhe com ela também. Mas eu acho que está muito mais favorável aí para o Ethereum varar essa linha para cima agora e acabar com essa tendência de baixa aí que ele está há muito tempo. Eu, pelo menos, estou apostando um pouco nisso. Não me desfiz das posições de Ethereum aqui nessa resistência. Eu vou acreditar aqui que o Ethereum vai romper. Se a gente vê uma formação de uma vela vermelha aqui forte abaixo desses fundos aqui de 1.550 que formou nos últimos dias, daí sim eu procuro, acho que abrir mão dos Ethereums e realmente continuar focando só no Bitcoin. Se a gente coloca no gráfico semanal aqui, que é um gráfico de tempo muito maior, até apagar as linhas aqui para não confundir vocês, mas no gráfico semanal o Ethereum praticamente entrou em sobrevenda no semanal. O Ethereum nunca teve tão barato no semanal, nessa agulhada aqui que ele fez em 1.400, chegou a ficar nesses níveis aqui de 26. Então você chegou a testar, ele nunca esteve realmente tão barato no semanal. Quando a gente coloca aqui no gráfico do Bitcoin versus
do Ethereum versus o Bitcoin, a gente vê que o Ethereum está chegando a níveis extremos aqui, exatamente de 2019. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que talvez o Ethereum possa sim chegar ali nos 1.200 que eu comentei, porque ele tem margem para cair mais um pouco em relação ao Bitcoin. Mas, poxa, tá muito descontado. É bem complicado a gente acreditar aí que o Ethereum vá fazer esse fundo. O Ethereum, em relação ao Bitcoin, o Ethereum nunca esteve tão sobrevendido em relação ao Bitcoin, se a gente olhar no gráfico do RSI. Nunca esteve tão sobrevendido. Então o Ethereum está muito, muito barato, galera. Fiquem de olho no Ethereum. Se a gente colocar aqui no curto prazo, vamos colocar no gráfico de 1 hora só para ver o que está fazendo o Ethereum. Ele fez algumas velas aí no começar da noite aí. Tá interessante porque ele está testando novamente, fez essa vela forte de recuperação aqui, ó, um tradezinho clássico, ó, captura liquidez abaixo desse fundo, você faz a compra aqui na captura de liquidez e pega todo esse movimento de alta. Então o Ethereum tem uma probabilidade aí de testar pelo menos essas regiões, aí, se ele testar essas regiões aqui de 1.690 novamente, provavelmente ele já rompeu essa linha e vai subir aí com força nos próximos dias. Esperamos que aconteça isso, senão realmente a maioria dessas altcoins aqui vão sangrar e a dominância do Ethereum, do Bitcoin vai romper aquela região de 68, vai acima de 70, vai ser uma coisa assim um pouquinho complicada para o mercado. Mas é isso, chegou até aqui, se inscreve no canal, eu estou otimista com o Ethereum e bola para frente, eu vou fazer a análise agora da XRP logo para vocês.